um bom sábado para vocês. Esse aqui é a continuação do outro vídeo. E o que eu vou soltar para vocês é a Santa Escritura. É Jeremias 25. Bora pra cá? Ó, a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no canto ano de Jerequias, filho de Josias, rei de Judá, que é primeiro ano do Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele é o quê? Essa mensagem está indo para o Papa. Porque ele é o rei da Babilônia. Ele que orienta o que? Toda a congregação. E eu vou soltar o sonho, né? Que Jesus mandou uma mensagem para vocês. Eu vou soltar para vocês. Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Deixa eu pegar daqui, peraí, deixa eu ver da onde. Que é o primeiro ano do Nabucodonosor, o rei da Babilônia. É rei da Babilônia, então ele é o chefe de todas as congregações da Babilônia. Então é o templo católico. E ele é o que? Ele não comanda todas as congregações? Pois então, o Papa. Essa mensagem que o Senhor vai mandar é justamente para o Papa. Ó, a anunciou a qual, vocês me perdoam, versículo 2, a qual, é porque eu não li direito, por isso que eu pedi perdão a vocês, desculpa, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13, acho que é 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, ano 23, glória a Deus, preste atenção, né? Veio a mim a palavra do Senhor e deixa eu ler novamente. Veio a mim a palavra do Senhor e vou lá falai a voz madrugando e falando, porém não escutais. É verdade. As pessoas estão abrindo a boca e estão falando e as pessoas não estão escutando, não estão dando ouvido, principalmente vocês. Ó, o templo católico mesmo. A Babilônia é o templo católico. A ira do Senhor é tremenda sobre esse templo. Por causa de quê, mesmo? Por causa das idolatrias. Também vós enviou o Senhor todos os seus servos e profeta, madrugando e enviando-os, porém não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. É verdade. Dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitarei na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. Então,
para esse povo que está tá dentro da congregação, para vocês habitar nessa terra que o Senhor deu para todo sempre, para os pais de vocês, que vocês também tenham descendência, para vocês têm que escutar o Senhor. Vocês têm que escutar o Senhor e deixar os maus caminhos. E não andais após outros deuses. Você está vendo? Para o tempo católico. Para os servires e para vós inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira. Glória a Deus. Provocaram já, e foi muito, não foi pouco não, foi muito. Nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provoqueis a ira com a obra, com a obra de vossas mãos para vosso mal. Então, a pessoa com as obras das vossas mãos para o seu próprio mal. O que as pessoas estão fazendo? Adorando, rezando não sei quantas Ave Maria. Então, vocês estão provocando a ira do Senhor. Está escrito, só vocês lerem. Está na Bíblia do Evangelho, está na Bíblia do povo católico também. Não tem diferença, não. A palavra do Senhor é a mesma. Entendeu? Se tirar alguma coisa, vocês vão arcar com as consequências. Já não abasta a ira que está sendo provocada do Senhor, porque a idolatria, vocês estão demonstrando que vocês odeiam o Senhor. Está escrito lá em Êxodo 20, e o versículo é o versículo 4, não pode ter imagem de escultura, o versículo 5, que vocês, quem tem imagem de escultura que serve a ela, o Senhor disse que vocês odeiam a ele. Está lá no versículo. E é um mandamento. O versículo 6, Êxodo 20, o versículo 6 está dizendo que vocês odeiam a ele. O versículo 6. Mas o Senhor diz, é o versículo 5 que fala isso. E o versículo 6 diz que é um mandamento que está sendo quebrado. Aí não provoca a ira de Deus, não. Provoca a ira dele. Bora pra cá. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visito que não escutastes as minhas palavras. Não escuta, não. O povo não escuta o Senhor, não obedece de modo, de maneira, não. O povo gosta de fazer o que? A sua própria vontade. E pisar em cima do que está escrito. Aqui, as palavras que tem escrito na Bíblia, ela é muito aberta. Não tem como as pessoas serem inocentes, não. De um modo, de maneira nenhuma. Eu tô lendo isso aqui, dá para mim entender. Como é que as pessoas pisam por cima? Eis que eu enviarei e tomarei a todos. Glória a Deus. Olha o que você está dizendo. Ó. Eis que eu enviarei e tomarei a todos as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A Babilônia é o tempo católico, vocês prestem atenção. A ira do Senhor está contra vocês. Meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre toda esta nações em redor, e os destruirei. A ira do Senhor tá terrível, né? Aqui, um Deus irado. É só vocês meditar, um Deus irado. Destruirei totalmente. E farei que seja objeto de escárnio, espanto, objeto de espanto, de assobio e de perpetuais desolações, e farei desaparecerem dentre eles a voz de gozo e a voz da alegria e a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som
o som das mães e a luz do canteiro, glória a Deus, o Senhor tá irado, né? E toda esta terra verás a ser deserto e espanto e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos, né? 70 anos. 70 anos dá quanto tempo, hein? Glória a Deus. Será, porém, que quando se cumprirem esses 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei dela uns desertos perpétuos, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras para dizer contra ela, glória a Deus, contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também dele se servirá muitas nações e grande rei, assim lhe retribuirei segundo os seus efeitos e segundo as obras das suas mãos, glória a Deus. Porque assim me diz o Senhor Deus, glória a Deus, o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão deste copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, glória a Deus, para que saibam, para que bebam, tremam e enlouqueçam. Bebam, tremam e enlouqueçam, né? Acho que é assim. Trema e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei entre eles. Tô terminando. E tomei o copo da mão do Senhor e darei... Não. Vou repetir esse versículo. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e a cidade de Judá, ao seu reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, assobio e uma maldição, como hoje se vê, glória a Deus, como também a Faraó, rei do Egito, e do seu servo e seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todas... você não deixa de fora nada, né?
e a toda a mistura do povo, a todos os reis da terra, de Zeu, a todos os reis da terra, dos filisteus, a Askelum, Azaca e a Eron, e ao resto de Asdondes, e a Erdom, e a Moabe, e os filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis da Sidom, aos reis da ilha que estão além do mar. Glória a Deus, o Senhor não deixou nada de fora. E a dela, a Toma, a Zum, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, a todos os reis da Arábia, a todos os reis da Arábia e todos os reis do povo misto que habitam no deserto. Ainda tá longe de terminar. E a todos os reis de Ziril, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e a os de perto e os de longe, tanto uns como os outros, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e os reis, e o rei de Saquia beberá depois deles, pois lhe dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: beberei, e embebedai vós, vomitai e caí, e não não, deixa eu ler aqui, torne e não, deixa eu ver aqui, ó, bebei e embebedai vós, vomitai e caí, e não torneis a levantar vós, por causa da espada que está vós enviei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe disserá: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente beberás. Glória a Deus, com certeza vai beber da ira do Senhor, né? Por quê? Porque provocou. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começou a castigar, e ficareis vós totalmente inocente, não sereis inocente, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não tem mais ninguém por inocente, não, porque a palavra do Senhor está sendo anunciada, e vocês estão sabendo que é pecado vocês terem idolatria. O Senhor não tem mais ninguém por inocente, é o que ele está dizendo aqui. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, deixa eu ler aqui mais na frente para vocês verem.
Vou começar, o versículo 29, vou começar. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente inocente. Não sereis inocente, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ele chama a espada, a palavra de Deus, que ela tem o poder de nos julgar. Aqui está dizendo, se eu piso por cima, pode ter certeza que vai arcar com as consequências. Quando o Senhor está dizendo que vai chamar a espada, é a palavra dele, cujo que pisaram, né? Tu, pois, lhe profetizará todas estas palavras e lhe dirá: o Senhor diz-te desde o alto, bramará e fará ouvir a sua voz desde o monte morada desde a morada da sua santidade. Glória a Deus. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com gritos de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Então, vocês prestem bem atenção nesse versículo aqui. Esse versículo foi grande, mas o Senhor está dizendo que vai pisar com ira em cima dessas pessoas que estão fazendo isso com ele, porque o Senhor deu chance, o Senhor deu oportunidade. O Senhor está dizendo nesse versículo aqui, versículo 29 e versículo 30, o Senhor está dizendo que vai pisar em cima, mas antes o Senhor deu a oportunidade às pessoas, deu chance, entendeu? Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda. Porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Glória a Deus, o Senhor está falando forte nesses versículos. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. A palavra do Senhor está sendo pregada a todo mundo. O ímpio que não aceitou o sacrifício do Senhor, pois então, mas o Senhor está dizendo aqui, está falando até do ímpio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação. Verdade. Estou chegando perto de terminar. E grande tormenta se levantará desde os confins da terra, e serão os mortos do Senhor. Glória. Esse versículo aqui eu já tinha marcado, porque eu já tinha lido. E eu fiquei assim incrível quando eu li isso aqui. Esse versículo 33 é Jeremias 25. E esse versículo 33, quando eu li ele, eu fiquei assim, né? Porque olha o que ele está dizendo, ó. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não será pranteados, nem recolhidos, nem sepultado, mas serão por extenso sobre a face da terra. Glória a Deus. O Senhor está dizendo, né? Ó, esse versículo aqui, ele é muito maravilhoso. Que para onde os remidos vão, não vai ter mais sepulcro. Não, ó, eu vou repetir esse versículo para vocês, ó. E serão os mortos do Senhor naqueles dias, desde uma extremidade da terra até a outra.
Isso aqui tá falando do arrebatamento. Não serão pranteados, nem recolhidos. Não vai morrer mais. Esse versículo tá falando sobre isso. Nem sepultado. Você está vendo? Acabou de o quê? De entregar para vocês, né? Mas serão por extenso sobre a face da terra. Então, será por extenso na face da terra? Porque vão se multiplicar e é muito. Glória a Deus, já tô terminando. O vai, pastores, chamai e revolveis vós na cinza, honrando do rebanho, porque já se cumprirão os vossos dias para serdes morto. Glória a Deus. Nesse versículo o Senhor fala, viu? E disperso, e vós entram, caireis como um vaso precioso. Glória a Deus. Cairá como um vaso precioso, né? Glória a Deus. E não haverá refúgio para os pastores. Glória a Deus, olha. Nem salvamento para os moradores do rebanho. Voz de grito dos pastores e o vivo o ivo dos orando. Deixa eu tentar ler esse nome aqui. Orando, acho que é orando, dos rebanho para o Senhor está destruindo os pastos deles, porque as suas molhadas pacíficas serão desarranjadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da ira do Senhor. Pronto, encerrei. Essa parábola foi grande, mas eu soltei ela inteira pra vocês. Agora eu vou soltar o sonho pra vocês, né? Pra encerrar o vídeo, eu vou soltar o sonho. Olha, eu sonhei que eu tava num canto. Assim, não era que eu tava num canto, eu vinha numa estrada carroçal. Vinha eu, Jesus e uma mulher. Nessa estrada carroçal que nós vinha andando, Jesus chegou pra mim e disse assim: tu vai na igreja católica e fala pra eles toda a verdade. Aí na hora que o Senhor tampou, quando o Senhor parou de falar isso, né, o inimigo, ele saiu e ele avançou em cima do Senhor. Naquele momento que ele avançou em cima do Senhor, o Senhor saiu guerreando com ele, né? Eu sei que o Senhor deu um empurrão nele muito grande, que ele se afastou bastante. Quando ele se afastou bastante, a mulher que vinha andando do lado do Senhor, né, ela chegou e pegou na mão do Senhor e puxou o Senhor pro nosso lado. Na hora que ela puxou o Senhor pro nosso lado, o inimigo veio de lá pra cá com ódio medonho pra pegar o Senhor novamente. Na hora que ele veio, ele se tacou por cima de um escudo transparente. E naquele momento o Senhor desapareceu. Aí, naquele momento, a mulher foi pro ringue, né? Aí essa parte eu não entendo mais, né? Só até aí. A mulher foi pro ringue, tá? Viu essa mulher no ringue. De repente eu olho pra trás, eu vi que o inimigo não passava o escudo, eu continuei o meu caminho. Na hora que eu continuo o meu caminho, quando eu chego na porta da igreja, eu disse assim: meu Deus,
como é que eu vou falar com esse povo? Eu disse desse jeito, né? Aí, na hora que eu falei isso, né, eu peguei uma vassoura e comecei a varrer a igreja por fora. E a igreja estava cheia de sujo por fora. Isso quer dizer o quê? Que a igreja está cheia de pecado, tanto dentro como por fora. Por quê? Porque tem idolatria dentro da igreja católica. E tem idolatria também nas casas dos fiéis, né? Então, não basta só lá dentro do templo, tem que ser nas casas dos fiéis. Por isso que eu saí varrendo por fora, entendeu? E o que é que o senhor quer me dizer sobre o quê? Sobre eu dizer pra vocês toda a verdade? É aqui, deixa eu procurar aqui pra me soltar pra vocês. Êxodo 20, Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. O versículo 6 é um mandamento que o Senhor colocou para toda a humanidade, para as pessoas não terem idolatria, cujas pessoas gostam de fazer, né? Então, Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Que o versículo 6 é um mandamento que o Senhor nos deu. Fui. Ah, deixa eu soltar mais um também aqui, ó. É Jesus falando. Deixa eu ver onde é. Tá aqui. É 4. É Mateus 4 e o versículo... Mateus 4 e o versículo 9 e o versículo 10. Vou soltar esses dois versículos para vocês, ó. Aqui é Jesus falando. Mas esse versículo aqui em cima é o inimigo falando. Eu vou soltar 3 versículos para vocês, ó. É o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Então, aqui é Jesus, no versículo 10 é Jesus, ó. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você está vendo como as pessoas servem as imagens de escultura? E por trás dela está o quê? O inimigo. Porque o Senhor não precisa de imagem de escultura para ser adorado, não. Você adora Ele dobrando seu joelho perante a Ele, entendeu? Aí Ele recebe a tua adoração. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e os serviram. Você está vendo? O Senhor o que? Repreendeu ele. O Senhor repreendeu ele, ele se afastou, foi embora para bem longe, está repreendido também, né? Então, por isso que eu digo a vocês têm que vigiar. Agora eu vou lá pro livro do Apocalipse. Bora para cá para me terminar. Ó, o versículo que essas pessoas que têm idolatria, o Senhor vai deixar aqui bem explicado que elas não entram no reino do céu, não. É mesmo. E essas pessoas estão na igreja católica. Vocês estão fazendo errado porque vocês mesmo querem. Compram a Bíblia e leiam os versículos que eu estou dando para vocês. A Bíblia é cheia de ordenança. Tanto a Bíblia do crente como a Bíblia do católico, que não pode idolatrar de jeito nenhum. Olha o que o Senhor vai dizer. Apocalipse 22, a última página do livro de Apocalipse. Ó, ficará de fora. Os cães, ó, ficará de fora é do reino do céu. Essas pessoas que eu vou citar agora, elas vão ficar de fora do reino do céu. Elas vão herdar o abismo. É só vocês meditarem. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Você está vendo os idólatras? Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, os mentirosos não entram no reino do céu, não. Mentiu, não entra no reino do céu, não, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, entendeu? Porque o Senhor deixou bem claro as pessoas que vão ficar do lado de fora. Os idólatras, os homicidas, os que se prostituem, os mentirosos. Eles vão ficar de fora do reino do Senhor. Agora eu vou falar sobre outra passagem também, sobre idolatria, ó. E eu, João, é na mesma folha, viu? Começando o versículo 8. Eu estava lendo para vocês o versículo 15 e o versículo 15. Agora eu tô lendo o versículo o quê? Agora eu tô lendo o versículo 7. Ó,
O versículo 8 quer dizer: e eu, João, sou aquele que viu e ouviu estas coisas, havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Você está vendo que foi que João fez? Ele se prostrou para os pés do anjo para adorar o anjo. Olha o que é que o anjo vai dizer. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Você está vendo? Toda adoração tem que ser dada a Deus. Ele chegou e disse, ó, adora a Deus. Todos nós deveremos adorar o Senhor, porque foi o Senhor que morreu na cruz do Calvário. Foi o Senhor que padeceu por nós. Por que as pessoas deixam de escutar o que está escrito nessas escrituras, que saiu dos lábios dele, para poder o quê? Para poder ouvir o que o povo fala. Quando um padre abre a boca e diz que não é pecado idolatrar, porra, então ele está idolatrando, tem imagem, então é porque vocês deixam de escutar o que está escrito. E vocês passam a escutar o quê? O ser humano. Como é que um padre ou um pastor me manda eu ter imagem de escultura, manda eu ir ser contra a vontade do Senhor, eu lendo aqui, eu vendo que tá sendo contra o Senhor ele, e por que eu vou fazer a mesma coisa que ele faz? Se aquela pessoa gosta de desobedecer, de pisar em cima, porque quando ela desobedece, pisa em cima. Pisou em cima das Santas Escrituras, por quê? Eu vou ser a favor dessa pessoa, de maneira não. Ele quer ir pro inferno, porra, ele vá só. Não é obrigado a ir com ele, não. Por isso que eu digo não, por isso que o Senhor diz. É João 5 e o versículo 39. O Senhor diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é? Como é que as pessoas vão ter vida eterna se as pessoas não gostam de escutar, não gostam de ler a palavra do Senhor, gostam de ouvir o que o pessoal dá a ela. E por isso elas levam. Sem nem para saber para onde que elas estão jogando a alma delas. Se ele não está nem jogando a alma dele pro céu, vai valer para. Então, ainda fica orando. Senhor, eu acho engraçado as orações que o povo católico faz. Me livra do fogo do inferno e pisando em cima das Santas Escrituras. Como é que Deus pode livrar essas pessoas do fogo do inferno se eles estão pisando em cima? Como é o Deus que pode ajudar, eles estão pisando em cima da palavra do Senhor? Ainda diz, Senhor, me livrai do fogo do inferno. Como é que pode o Senhor te livrar? Se tu não obedece às ordenanças do Senhor, gosta de pisar por cima dos mandados dele, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai, vigiai. É o que eu tenho para dizer para vocês. Uma boa noite para vocês. Essa foi uma mensagem que o Senhor deixou para mim soltar para vocês exclusivamente. E é isso que eu tô fazendo, né? E vou fazer até mais tarde. Vou soltar um bocado de histórico para vocês, né? Por quê? Porque o Senhor não pede, o Senhor manda, né? Fui.